no chat do YouTube, pode contar que nós vamos contar com você. Louvado seja Deus. Queridos, vamos entrar para aquele momento tão especial que é o momento de meditação da palavra do Senhor. E eu quero convidar você a estarmos acessando alguns textos bíblicos. E hoje pela manhã eu estava dizendo que nós vivemos um tempo de acentuadas mudanças. É verdadeiro dizer que são grandes e acentuadas as mudanças do nosso tempo. Mas para além disto, nós estamos vivendo uma mudança de tempo, uma mudança de era. Há uma mudança de comportamentos, há uma mudança de processos, há mudanças na visão de mundo. A globalização, ela tem trazido para o mundo uma série de fatores que até alguns anos atrás não tínhamos a mesma perspectiva de mundo de modo tão ampliado. Além de global, nós também temos culturas que podem ser chamadas de culturas glocais. São culturas onde, num pequeno grupo, você encontra ali uma diversidade acentuada de culturas diferentes convivendo no mesmo grupo. Por exemplo, a PIB Curitiba, ela tem uma cultura glocalizada. Ela envolve, arregimenta pessoas de diversos perfis socioeconômicos, alcança pessoas de diversas etnias. Um outro exemplo que nós podemos trazer no âmbito geográfico é a cidade, por exemplo, de Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu está na tríplice fronteira e há cerca de 90 etnias ali estabelecidas formalmente naquela cidade. É uma cultura glocalizada. Estamos recebendo refugiados de diversos lugares e, de fato, nós vivemos um tempo de acentuadas mudanças. As mudanças de tempo acabaram comprometendo a igreja em certos momentos na sua história. E quando nós olhamos para o texto bíblico, alguma referência da igreja no tempo, nós podemos acessar alguns exemplos ali no texto de Apocalipse. Não é o texto que nós vamos nos deter para reflexão, eu quero apenas fazer aqui uma perspectiva de confrontação do que foi, do que aconteceu em vários momentos na história e do que nós podemos ver acontecendo hoje a nível mundial, a nível nacional. Nós podemos perceber, queridos, que Jesus Cristo, Ele continua falando com a igreja dele na face da terra. E o retrato, o recorte de cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor, elas se apresentaram de um modo muito assertivo para aquele tempo, onde hoje atualmente é a Turquia. Nós encontramos ali as 7 cidades da Ásia Menor, mas também encontramos um retrato do futuro que a igreja viveria em determinados momentos e que viveu em determinados momentos pretéritos ao longo da história da igreja e que hoje também continua vivendo. E dentre esses retratos nós encontramos, por exemplo, Apocalipse capítulo 2, versículo 4, Jesus dizendo à igreja de Éfeso: tenho porém contra você o seguinte: você abandonou o seu primeiro amor. O esfriamento do amor original na igreja de Éfeso. Também encontramos o desvio doutrinário da igreja de Pérgamo, capítulo 2, versos 14 e 15. Tenho, porém, contra você algumas coisas. Estão aí em seu meio os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel, para que comessem coisas sacrificadas aos ídolos e praticassem a prostituição. Nós encontramos Jesus denunciando pecados que a igreja estava vivendo. Capítulo 2, versículo 20, contra a igreja de Tiatira, Jesus disse: tenho, porém, contra você o fato de tolerar essa mulher Jezabel, que se declara profetiza, não somente ensina, mas ainda seduz os meus servos a praticar a prostituição e a comer coisas sacrificadas aos ídolos. Encontramos aqui idolatria, insubordinação, erotização e promiscuidade. Apocalipse capítulo 3, versos 1 e 2, a igreja de Sardes, ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que tem fama de estar vivo, mas está morto.
aparência de espiritualidade e integridade imaculada em Sardes. E no capítulo 3, versículo 15, aquela denúncia de Jesus à igreja de Laodiceia: conheço as obras que você realiza, que você não é frio nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Eu selecionei, meus queridos, estas passagens para nos fazer pensar e refletir, e de modo algum denunciar que isto porventura esteja acontecendo com qualquer um de nós. Mas se porventura algumas dessas questões possivelmente se conectem, é a oportunidade que Deus está nos dando para nos reposicionarmos. Eu comentei logo no início aqui que celebrávamos a ceia do Senhor, que nessa madrugada Deus me acordou e eu estava orando pelo dia de hoje, e veio uma impressão muito forte de Deus, do Espírito de Deus ao meu coração, sobre a necessidade de eu me posicionar diante dele. E eu fiz essa oração de Davi, quando ele fala: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, vê se há em mim e guia-me pelo caminho eterno. E o Espírito Santo foi me pontuando algumas áreas da minha vida que não são necessariamente questões pecaminosas, mas questões que podem, aos poucos, arrefecer a nossa fé, que podem aos poucos nos desviar do foco. E queridos, algo que eu quero compartilhar com vocês nessa noite é muito sério e relevante. Quando o diabo, ele não consegue nos derrubar, ele tentará nos distrair. Nem sempre ele conseguirá nos derrubar, e graças a Deus por isso. E na verdade não precisamos temer sermos afetados por ele, porque a Bíblia nos diz na carta de Tiago: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Não precisamos temê-lo, mas precisamos estar atentos para discernir determinadas situações, para que não venhamos a nos perder e nos afastar do foco. A perseguição que a igreja está vivendo em nossos dias é algo alarmante e é crescente, mas a Bíblia já vai dizer que isso aconteceria. Ela vai falar inclusive da perspectiva de que, em virtude da iniquidade, o amor de muitos esfriaria. Nós começamos a perceber, de certo modo, esse esfriamento. O grande esfriamento da Europa é uma das evidências disso acontecer. E é interessante observarmos que nos países onde há maior prosperidade financeira, há uma grande chance de haver um maior distanciamento de Deus. Precisamos estar atentos, queridos, porque Satanás vai tentar nos distrair do foco, do alvo, do objetivo. Quando eu falo da estratégia diabólica de distrair o povo de Deus, fazendo com que os nossos olhares se desviem da essência, fazendo com que nós venhamos a nos perder no processo e de algum modo a missão ser afetada, eu quero usar alguns exemplos ainda para ilustrarmos. Cito 4 personagens: Abrão, Arão, Saul e Davi. Abrão se distraiu com Agar e comprometeu o seu chamado para liderar as nações. Abraão se desviou do foco e comprometeu parcialmente a sua missão. Arão se distraiu dando ouvidos às reclamações do povo e comprometeu sua missão como auxiliar de Moisés. Êxodo capítulo 32 vai deixar claro exatamente isso. Quando Moisés ele sobe ao Monte Sinai, Arão fica ali com o povo, e devido à demora de Moisés, a impaciência do povo, a murmuração do povo, as reclamações do povo, Arão então permite que eles jogassem os seus pertences, as suas joias, e Arão inclusive vai dizer: jogaram isso no fogo e saiu esse bezerro. Ele se distraiu e comprometeu a missão. Saul se distraiu com os despojos de guerra dos amalequitas e comprometeu sua obediência a Deus. 1 Samuel capítulo 15. Quando ele compromete a sua obediência a Deus, ele compromete também o seu reinado dali para frente. E até mesmo Davi, o homem segundo o coração de Deus, se distraiu com Batseba, se distraiu olhando para onde não devia olhar. Isso é muito importante, porque
Existem determinadas mudanças de rota na nossa vida, desvios de rota da nossa vida, que acontecem porque nós olhamos para a direção errada. Olhar para a direção errada nos leva para o caminho errado. Ele estava ocioso, enquanto seus guerreiros estavam na batalha, ele estava ocioso. Davi se distraiu com Batseba e comprometeu sua missão. Comprometeu a saúde da sua família, comprometeu a saúde da sua própria casa, comprometeu a saúde dos seus filhos, saúde espiritual. Daquilo, meus irmãos, vieram duras consequências para Davi, culminando com a morte de Absalão. Nós encontramos, e poderíamos continuar citando outros exemplos de distrações que podem nos tirar do foco. Podemos considerar distrações criadas por nós mesmos, esportes, academia. E quando eu digo isso, não estou sendo uma palavra dissonante ou desencorajando você a fazer academia. Mas o que eu estou dizendo é que existem situações muito claras hoje em dia de pessoas que estão se perdendo no processo. Conheci pastores que começaram a cuidar do corpo com uma certa atenção e com certo foco, que perderam o foco e perderam o ministério. O problema não está no exercício físico, o problema não está em tomar algumas decisões, o problema é quando nós perdemos o foco. Distrações criadas pela sociedade. Você deve lembrar daquela frase que o povo precisa de pão e circo, deve lembrar desse tipo de fala. Meus queridos, eu assisti muitos dos jogos da Copa, vou confessar para vocês, mas nós podemos observar exatamente o circo instalado para nos desviar do foco de graves coisas que estão acontecendo no nosso país. Há muita coisa acontecendo nos bastidores e que nós não estamos vendo porque estamos assistindo o circo. Mais uma vez eu digo, não há problema em também assistir o circo. O problema é quando nós nos perdemos do processo. Distrações criadas pelas oportunidades da vida. Ao longo do ministério pastoral, eu vi várias vezes as famílias pedirem a Deus uma bênção material, pedirem um carro, pedirem uma casa na praia, pedirem um sítio, algo a mais. E aquele algo a mais, quando aconteceu, fez com que eles se afastassem dos cultos, deixassem de participar dos cultos e servir ainda mais na igreja. Existem oportunidades que podem nos levar para longe. Distrações criadas pelas novas tecnologias. Queridos, as redes sociais, esse movimento cada vez maior e crescente, inclusive o Brasil é um dos países que mais consome rede social dessa forma inadequada. Desviamos. Distrações criadas por Satanás, politização, divisões, ideologias, disputas teológicas. Pasmem, queridos, que ao longo da história, muitas vezes a igreja teve a missão comprometida porque ficou discutindo questões teológicas que eu posso dizer, à luz da necessidade da pregação do evangelho, são irrelevantes. Em nossos dias, igrejas estão se desviando, estão se dividindo por causa de doutrinas estabelecidas por homens. E como eu não quero e não gosto de entrar em polêmicas, há aqueles que defendem um determinado teólogo reformado, enquanto outros defendem outro teólogo de uma outra época. E meus queridos, esse tipo de embate e disputa não traz edificação, traz divisão. Nós não podemos ficar brigando por rótulos. Precisamos buscar ter um posicionamento cristão e bíblico a respeito de todos os assuntos e de todos os temas, porque senão vai trazer divisão. Atenção, nós não estamos falando, queridos, de coisas necessariamente erradas, de coisas necessariamente pecaminosas.
Esporte, academia, descanso, tecnologia, bens materiais podem ser bênçãos e são uma bênção, mas eles não podem se tornar o nosso objeto de vida. O problema começa quando aquilo que deveria servir a vida passa a governar o coração. E daí vem aquela frase, por exemplo, que o dinheiro é um ótimo servo, mas um péssimo senhor. Se o dinheiro for senhor, ele nos desvia do foco. E é por isso que a Bíblia vai dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Porque o amor ao dinheiro tem desviado as pessoas da fé. Em um mundo de distrações, a fé se mantém quando removemos o que nos embaraça, quando fixamos os olhos em Jesus Cristo e perseveramos na missão que Deus nos confiou. Por isso, queridos, eu quero compartilhar com a igreja sobre a importância de manter a fé em um mundo de distrações. Esse é o tema da nossa reflexão. Manter a fé em um mundo de distrações. Acompanhe comigo a leitura bíblica de Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Hebreus capítulo 12, versos de 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós, e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem, nem desanimem. Para que vocês não se cansem, nem desanimem. O texto bíblico está nos apresentando um roteiro, alguns valores, alguns aspectos fundamentais, para que, dentre algumas coisas, nós possamos nos manter focados no caminho certo, alinhados com os propósitos e com a vontade de Deus, e não nos colocarmos numa situação de cansaço e desânimo. São muitos aqueles que se desviam da fé, se desviam ou arrefecem o seu envolvimento com a igreja porque cansam e desanimam. E cansam e desanimam porque deixam de olhar para Jesus. Passam a olhar para as circunstâncias, olhar para as pessoas, olhar para ídolos, olhar para sistemas, olhar para processos, olhar para si mesmos, em vez de olhar para Jesus. Como podemos manter a fé em um mundo de distrações? Em primeiro lugar, queridos, a primeira atitude: livrar-se de tudo que nos atrapalha. Livrar-se de tudo que nos atrapalha é o que o texto ressalta aos nossos olhos. E ele vai dizer, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que firmemente se apega a nós. Precisamos nos livrar de tudo que nos atrapalha. E o texto bíblico vai mostrar para nós, queridos, duas percepções importantes de coisas que nos atrapalham. Primeira coisa, ele fala a respeito do peso. O peso aqui é diferente de pecado. São palavras diferentes na língua original. O peso refere-se a coisas que não necessariamente são pecaminosas, mas que nos desviam do foco, que fazem com que a gente ande mais devagar, fazem com que a gente ande mais pesado. Quando Davi, meus queridos, ele chega diante da batalha dos filisteus e Golias estava afrontando durante 40 dias, todos os dias Golias chegava, xingava Israel, praguejava contra o Deus de Israel, e Davi, ele se apresenta obediente para levar queijo, ele devia ser mineiro, né? Foi levar queijo para os seus irmãos lá na batalha. E é interessante que tem os mineiros. Quem tem mineiro aqui? Não? Tem os mineiros aí? É. Aí esses dias o pastor Charles chegou numa reunião nossa lá e ele falou, tem aquele pão tipo queijo, né? Ou seja, não é exatamente o que eles têm lá em Minas. Mas o fato, meus irmãos, é que Davi, ele vai levar queijo para os seus irmãos. E quando ele vê aquela cena, ele fica inconformado.
Como é possível Israel aturar essa situação, se conformar diante daquela afronta? E aí então ele se apresenta para guerrear contra Golias. E ele chega diante de Saul, e a Bíblia descreve, nós aqui sabemos, Davi ele era muito menor que Golias, ele estava em, digamos assim, uma situação muito mais desfavorável. E aí algo que instintivamente eles vão tentar, digamos assim, capacitar Davi, é dar a armadura de Saul para que Davi usasse. E Davi ele coloca aquela armadura, mas ele diz: eu não vou conseguir fazer nada com esse negócio. Se Davi fosse para o campo de batalha com a armadura de Saul, nós não teríamos a história vitoriosa para contar, porque ele teria sido morto no campo de batalha. Ele se desvencilhou daquilo que o tornava pesado, daquilo que o tornava e o impedia de avançar. Meus queridos, tem muito crente em Jesus Cristo que está paralisado, que está travado, porque ele trouxe determinados hábitos para a sua vida, que não necessariamente são pecaminosos, mas que atrapalham. Agenda sempre lotada com vários tipos de compromissos que não tem a ver com o Evangelho, com o reino de Deus. Agenda superlotada que, como objetivo, se você for analisar friamente, tem a ver com enriquecimento, tem a ver com propósitos terrenos. Trabalhar faz bem, eu amo trabalhar, mas, meus queridos, é importante nós discernirmos e percebermos se aquilo que estamos fazendo contribui para o avanço do Evangelho. Ouvimos um belo testemunho do pastor Nilson agora há pouco, compartilhando a esposa dele, que é veterinária e encontrou uma maneira de, na sua profissão, glorificar o nome de Jesus. E assim nós temos vários e tantos outros exemplos. É nessa perspectiva que nós temos que considerar o peso que nos impede de correr com maior facilidade. É o atleta, a figura de linguagem aqui é o atleta que está correndo. Imagine um atleta correndo com vários pesos presos ao seu corpo. Ele não conseguirá ter velocidade suficiente. O que está te prendendo? Que tipo de hábito, que tipo de costume você tem alimentado, nutrido, e que está impedindo você de ser mais ágil no reino? O texto fala, meus queridos, dessas duas perspectivas diferentes, e o peso é o que não é necessariamente errado, mas que se torna estorvo quando ocupa o lugar errado. Mas ele também fala, além do peso, ele fala de pecado. Pecado que nos assedia, ou seja, aquilo que já é usual, não é apenas uma distração. Veja que a distração de Davi o levou a pecar. A distração em si não é pecado, mas o fato dele ter se distraído, seu coração foi tomado pela tentação e ele cedeu ao pecado. E o pecado gerou a morte. E inclusive gerou a morte do marido de Batseba, gerou a morte do primeiro filho, do filho daquela união, e uma série de outras desgraças que vêm de acordo com a narrativa bíblica. É interessante observarmos, queridos, que o pecado, ele não apenas nos impede de avançar, mas ele de fato nos coloca de modo paralisado. Eu preciso me colocar diante de Deus desembaraçado. O texto ele fala exatamente sobre isso. Livremos-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós. Se ele está dizendo tão firmemente se apega a nós, diz respeito a alguma coisa que às vezes nós vamos mantendo, uma prática pecaminosa, a prática da mentira, aquela mentira comercial, aquela mentira profissional. Precisamos tomar muito cuidado, porque é fácil demais trazer o pecado para dentro de casa, para o nosso quintal, para dentro do nosso quintal, o quintal da nossa casa. E hoje, meus queridos, antigamente, na minha época, a preocupação da minha mãe era, por exemplo, eu sair e brincar na rua, como muitos aqui que fizeram isso. Quantos aqui foram brincar na rua quando eram crianças?
E olha só, muita gente levantando a mão, né? Hoje, meus queridos, o perigo maior, possivelmente não esteja na rua, está com o filho dentro de casa usando um aparelho desse, acessando coisas destruidoras, altamente nocivas. A pornografia, meus queridos, tem sido um mal que está assolando famílias, lares, de um modo avassalador. É esse tipo de pecado que nós precisamos nos livrar. Enquanto nós não nos livrarmos desse tipo de pecado, nós não conseguimos avançar. Nossa mensagem fica comprometida, o nosso trabalho fica comprometido. É muito sério. Essa diferença entre peso e pecado é relevante, porque, meus queridos, também tem uma outra diferença importante para mencionar nessa hora. Tem gente que chama pecado de erro. Não. Erro é simplesmente eu errar a entrada na rua. Eu devia entrar para a direita e entrei para a esquerda. Entrei para a esquerda e eu tinha que ter entrado para a direita. Devia ter ido reto. Isso é um erro. Pecado é aquilo que vai contra Deus, contra a natureza de Deus. Tomemos cuidado porque tem gente chamando mentira de erro, adultério de erro. Eu cometi muitos erros na minha vida. Erros e pecados. Enquanto nós não nominarmos cada um deles, nós não conseguiremos tratá-los adequadamente. Por isso, quando a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, é porque Ele está dizendo ali que nós precisamos dar nome ao pecado. Senhor, perdoa-me porque eu menti, perdoa-me porque eu fui violento, perdoa-me porque eu imaginei o que não devia ter imaginado, perdoa-me, Senhor, porque eu desejei tal coisa que não era correta, adequada. Tomemos cuidado, queridos, porque nós estamos vivendo uma época da sociedade onde nós já sabemos, de acordo com determinadas falas da sociedade, não existe mais certo e errado. Existe aquilo que é bom para você. Se é bom para você, não interessa, não importa. Mas não é essa a perspectiva bíblica. A perspectiva bíblica chama pecado de pecado. E nós não podemos contemporizar, não podemos ser condescendentes com o pecado, não podemos negociar com o mal. Precisamos nos posicionar de um modo radical. Jesus, Ele vai nos dizer, se a tua mão te faz pecar, arranca ela fora. Se o teu olho te faz pecar, arranca ele fora. Obviamente que não é literal, porque senão nós estaríamos diante de um monte de mutilados aqui hoje. Não é verdade? Mas é radical. Jesus está dizendo para nós que existem determinados hábitos e determinadas práticas que precisam ser erradicadas. Precisamos entender, queridos, e identificar situações que nos afastam de Deus. Muitas vezes, meus queridos, eu já abortei determinadas redes sociais do meu aparelho. Em alguns momentos foi para que eu pudesse me concentrar e não ficar perdendo tempo com algumas coisas que às vezes aparecem. Mas em outras vezes foi porque determinados conteúdos me levariam para longe do Evangelho. Então é melhor arrancar fora. Fui chamado por um casal uma vez, pastoreava uma igreja aqui em Curitiba, a Igreja Batista Novo Mundo, e um casal me procurou, aflito, principalmente mais ela do que ele. E eu então fui atendê-los, fui até a casa deles, e passamos ali, queridos, 3 horas muito pesadas, muito difíceis. E à medida que fomos tratando o casal, aquele homem foi confessando que ele já havia traído a sua esposa N vezes. Algumas ela sabia, outras ela não sabia, e veio naquela conversa. E até um determinado momento, aquele homem, ao confessar tudo aquilo, eu achei, ele quer mudança, ele realmente está contando coisas aqui. E aí eu perguntei, você de fato deseja mudar sua vida? Sim, pastor, eu desejo mudar minha vida. E eu perguntei para ele, então você está disposto a fazer o que eu lhe sugeri? O que eu lhe orientar? O que o pastor falar eu vou fazer. Eu falei, então me passa o seu celular e tira o chip do seu celular. Mas o que o pastor vai fazer com isso? Eu falei, todos os contatos das mulheres com quem você se envolveu estão no chip desse celular. Sim ou não? É verdade. Nós precisamos erradicar esse mal da sua vida. Vocês acham que ele entregou o chip do celular? Ele teve boas alegações,
Mas pastor, aqui estão meus contatos de trabalho. Meus irmãos, nós precisamos entender que justificativas, argumentos, arrazoabilidades, eles vão continuar nos colocando na rota do pecado. Eu tenho certeza, eu disse para ele assim, se você jogar fora esse celular, esse chip, Deus irá te honrar e vai te abençoar com outros contatos. E esses contatos que você tem, eu sei que você consegue ir atrás e buscar esses contatos profissionais. Amados, nós precisamos ser radicais contra o pecado. Se não fizermos assim, nós não conseguiremos avançar. Abraão, Arão, mostram como o peso da impaciência, do medo da opinião alheia também desvia o povo de Deus e de sua missão original, mesmo sem a intenção de pecar. Tomemos cuidado, porque isso também pode acontecer conosco. Às vezes, mesmo sem ter a intenção de fazer o mal, acabamos colaborando para que ele se estabeleça. Qual peso você carrega que não é pecado, mas está atrapalhando sua corrida? Existe algum pecado específico que tão firmemente se apega a você, que precisa ser tratado, não só gerenciado? Vimos a primeira atitude, que envolve livrar-te de tudo aquilo que nos atrapalha. Segunda atitude, manter o foco em Jesus Cristo. Eu estou sendo, meus queridos, muito franco e direto com aquilo que o próprio texto nos apresenta. E ele vai colocar para nós exatamente dessa forma: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Depois de se livrar do peso, o corredor, ele precisa fixar o olhar à frente. O atleta, quando está correndo numa maratona, ou enfim, seja onde for, ele não apenas precisa estar desimpedido para correr, mas ele precisa saber para onde ele está correndo. E nós precisamos correr na direção de Jesus. É sempre na direção de Jesus. O antídoto para a distração não é apenas remoção, mas a substituição do olhar por um alvo fixo, Jesus Cristo. Amados, se Davi estivesse olhando para outras coisas, se ele estivesse olhando para dentro de si, para aquilo que ele precisava fazer, ele não teria cometido aquele pecado que ele cometeu. Muito provavelmente nós aqui cometemos determinados tipos de pecados que não teríamos cometido se nós estivéssemos olhando para Jesus, se nós estivéssemos com os nossos olhos fixos nele. Em troca da alegria que lhe estava proposta, ele suportou a cruz sem se importar com a vergonha. Jesus suportou o presente porque manteve o olhar fixo numa alegria futura. Perseverança bíblica não é negar a dor, é olhar além da dor. Porque se Jesus ficasse olhando para a dor, ele teria desistido. Se Jesus ficasse, meus queridos, olhando para tudo aquilo que estava ao seu redor, ele teria se desviado inclusive da sua missão. Tanto que no momento mais difícil que os evangelhos narram na vida de Jesus, eu acredito tenha sido aquele momento do Getsêmani, tal qual o momento da cruz. Mas ali no Getsêmani, quando o seu suor se transforma em gotas de sangue, a sua dor de alma foi tão intensa que Jesus, ele fala: Pai, se possível, tira de mim esse cálice de sofrimento, tira de mim esse cálice de dor, se possível eu não quero passar por isso, todavia não seja o que eu quero, mas assim o que tu queres. É com essa postura que você e eu precisamos encarar a vida. Senhor, se possível nos livra disso, daquilo, daquele outro, mas nós queremos fazer a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade. Se é necessário passar por essa prova para ser depurado, para ser preparado, dá-me forças, dá-me sabedoria, dá-me discernimento. Irmãos, existem orações que não deveriam ser feitas. Uma vez eu fui confrontado com essa abordagem. Eu estava lendo um material de um pastor e ele falava sobre a importância de nós discernirmos o que vamos pedir a Deus. E ele dá alguns exemplos. Recebemos o pedido de oração de alguém que está com câncer.
E aí a nossa reação inicial é o quê? Senhor, cura fulano, cura daquele câncer, cura daquele mal. E aí ele vai dizer: e se Deus tem um propósito para que aquela enfermidade traga aquela pessoa para o Evangelho? Antes de orarmos pela cura da enfermidade, precisamos orar pela conversão daquela pessoa, para que aquela luta lhe aproxime ainda mais de Deus. E sim, claro, vamos orar pela cura da enfermidade, mas é pensarmos e percebermos que existem determinadas lutas que nós precisamos passar para podermos ser aperfeiçoados. Não adianta, queridos, a fornalha, a forja, ela implica em ser colocado, mergulhado no fogo. É contraditório, né? Mergulhado no fogo. Mas é ser envolvido pelas chamas da provação. E a Bíblia vai nos dizer em 1 Pedro que, quando assim provados, nós saímos purificados como o ouro quando é colocado no fogo. Não estou dizendo que devemos nos alegrar porque estamos sofrendo, mas devemos ter uma postura de fé e de determinação e de confiança, sabendo que o Senhor nos sustentará, que o Senhor estará conosco em todo o tempo. O apóstolo Paulo também vai nos dizer em Romanos 8,18: pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós há de ser revelada. A Bíblia está nos dizendo, queridos, que existem provações, que elas são momentâneas, elas são passageiras. E esse texto de Romanos 8,18 é tão especial. Pois tenho para mim que as aflições do tempo presente não podem ser comparadas com aquilo que virá. Porque aquilo que virá é muito maior do que aquilo que já vivemos. Nosso querido doutor, pastor Russell Shedd, que faleceu alguns anos atrás, um homem de fé, ao longo dos seus 90 e poucos anos, ele faleceu de um câncer muito agressivo. Ele teve poucos meses de vida, mas, queridos, quando nós acessamos relatos e testemunhos deles no YouTube, você pode procurar e você vai encontrar. E é impressionante um dos vídeos em que ele está falando com um sorriso no rosto, da alegria que ele estava sentindo. E ele diz o seguinte: eu agradeço ao meu mestre, que está me permitindo sentir na minha carne um pouquinho da dor que ele suportou por mim na cruz. Enquanto outros estariam praguejando e reclamando: Senhor, eu fui fiel à minha vida e agora o Senhor me deixa isso acontecer comigo. Estava visitando uma irmã lá no Erasto Gettner e me deparei com uma senhora de idade avançada, a irmã da nossa igreja, e eu disse: o que a irmã está fazendo aqui, irmã? Eu vi ela no corredor. Eu tinha visitado ela no final de semana anterior. Ela disse: então, pastor, depois que o senhor saiu lá de casa, apareceu um negócio no meu corpo, e eu vim fazer um exame e disseram que tem que tirar um tumor, e eu estou esperando aqui para entrar para a cirurgia. E aquilo foi, como foi muito rápido, eu não estava sabendo, foi impactante, e eu disse assim: como é que a senhora está, irmã Joana? Ela sorriu, ela tinha um sorriso bonito, e ela disse assim, ela está aos 86 anos aproximadamente, e ela disse assim: pastor, eu estou muito feliz, porque eu vou poder voltar para casa curada, ou eu vou poder encontrar com o meu Jesus. E ela se encontrou com Jesus. Amados, é esse tipo de serenidade, de uma fé que está pronta para lidar com qualquer situação. E ela somente disse isso, o seu Shedd somente disse isso, porque eles estavam olhando para Jesus. Temos que parar de olhar para as circunstâncias, parar de olhar para as reclamações, parar de orar para aquilo que não der certo, ou olhar para aquilo que não der certo, tentar aprender e continuar buscando, mas olhando para Jesus. Se não for com Jesus, meus queridos, não vamos avançar. Nós precisamos decidir caminhar apenas se Jesus estiver conosco. As distrações, elas nos desviam do foco, elas atrapalham, elas nos fazem perder tempo. Nós precisamos buscar em Deus sermos mais assertivos.
E eu quero fechar caminhando para o final aqui, rapidamente contando uma história. Existem pessoas que vão tentando descobrir qual é o propósito da sua vida. E teve um homem que aos 18 anos entendeu que Deus o chamava para ser pregador de multidões. Ele foi pastor de uma pequena congregação e não deu muito certo. Mas aí naquele período ele entendeu que Deus o chamava para ser pregador de multidões. Ele sai daquela congregação e ele começa a fazer conferências evangelísticas. E ele é o homem que já pregou para o maior número de pessoas na história da igreja, Billy Graham. Ele entendeu aos 18 anos que Deus o havia chamado para uma missão, uma grande obra. Queridos, nós não podemos mais perder tempo. Se já perdemos tempo, é hora de não perder mais. E Deus está te chamando, porque há urgência na pregação do Evangelho. Há urgência, meus irmãos, para pregarmos a palavra. Porque há sim um grande movimento de evangélicos no Brasil. Mas com todo respeito, meus queridos, há muito movimento, mas pouca direção. Há muito movimento, mas pouco direcionamento. Há muito movimento, mas pouco alinhamento de coração com o céu, de vidas consagradas no altar, de joelhos que se dobram e se rendem diante do altar e clamam: Senhor, tem misericórdia de mim, eu quero viver a tua vontade, eu quero fazer a tua vontade, eu não quero mais perder tempo, eu quero vir para o Senhor, eu quero estar conectado contigo. Quero convidar você a colocar-se de pé. Nós vamos adorar o Senhor com uma canção, e logo após nós vamos orar. E eu vou te fazer um convite, para que você e eu possamos nos posicionar diante daquilo que nós ouvimos. Como manter a fé em um mundo de distrações. Sabe, igreja? Cante para ele. Jesus, incomparável amor que me resgatou. Mestre, hoje pra sempre tua face eu buscarei.
confrontados nessa noite com palavras que vêm da palavra de Deus, mostrando a necessidade de estarmos mais focados em Jesus. Meu querido, assim como eu, imagino que você também algumas vezes acabou perdendo o seu foco. E eu quero convidar você para estarmos novamente realinhados e olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Você deseja esse realinhamento? Quero te convidar a se ajoelhar comigo e dizer: Senhor, como eu quero, Pai. Eu quero estar fazendo a Tua vontade. Eu quero estar buscando o Teu querer. Deus, livra-me, Pai, de distrações, Senhor. Livra-me de pecados. Deus, nós nos colocamos aqui neste momento diante do Teu trono de graças, pedindo perdão a Deus pelas vezes em que nos distraímos, que perdemos tempo, que atrasamos, ó Deus, a volta de Jesus por não fazermos aquilo que deveríamos ter feito. Pai, que nós possamos ser mais assertivos, persistentes, ó Deus, em fazer a Tua vontade. Senhor, ajuda a mim, ajuda os meus irmãos e irmãs, a todos que aqui estamos, Pai, aqueles que nos acompanham de modo online, aonde quer que estejam, em suas casas, em seu lugar de trabalho, no carro. Pai, que vidas nesse momento se apresentem diante do Teu trono e possam dizer: Senhor, eu quero sempre olhar para Ti, eu não quero desviar o meu olhar de Ti. Eu peço a Deus, ao Senhor, continua conosco, abençoa-nos, Senhor, leva-nos em paz, leva-nos em segurança, leva-nos, ó Deus, debaixo das Tuas bênçãos, da Tua graça e do Teu favor. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e as consolações do Espírito Santo sejam com Tua igreja desde agora e para todos sempre. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe, que Deus te abençoe. Tenha uma semana feliz na presença do Senhor, avançando no cumprimento da missão.